Pessoal, em primeiro lugar, gostaria de dizer que é um prazer estar aqui. A EFACT, da qual sou o CEO, e também a Produtária. A gente gosta muito da ANEEL, prestigiamos sempre o evento, estamos aqui com todo o time, ou seja, o André Dupont, que é o nosso CEO da Produtária, o Ivan de Peregrin, que é nosso sócio, o seu Cristiano Valer, o Cripelzinho, está todo o time aqui assistindo o evento, né? Que é um evento extremamente importante dentro do contexto brasileiro, da programação fina, do planejamento, né? Do controle. Então, a gente tem o maior prazer em estar aqui e vamos fazer o possível, aqui dentro de umas pequenas limitações aqui, para fazer com que vocês possam trocar ideias com a gente sobre esse tema. Eu chamei essa conversa de estratégia de negócio e operações, estratégia, estrutura e processos e tecnologia. E vamos tentar abordar aqui um pouco o tema da inteligência artificial a partir de uma visão, talvez, de um lado abrangente e de outro lado mais teórica de processos. Bom, o modelo integrado, ele envolve, do nosso ponto de vista, e a EFACT vem trabalhando cada vez mais com inteligência artificial, uma camada de estratégia, que é a definição clara do negócio e do mercado, uma camada de estrutura organizacional, ou seja, a camada que vai sustentar a estratégia precede a estrutura, esse é o grande lema do Chandler, não adianta eu desenhar uma estrutura que não está adaptada para a estratégia, então eu preciso modificar essa estrutura para considerar a estratégia. Por exemplo, vamos pegar um caso da Brunner, você tem uma unidade, uma empresa 5 anos atrás, e resolve mudar a estratégia para ter 5 unidades de negócio. Agrícola, unidade de automotivo, unidade de tanque, etc. Eu não posso ter a mesma estrutura para trabalhar uma estratégia de unidade de negócio que eu tinha quando não tinha a lógica da unidade de negócio. Então, a estratégia ela é fundamental e, a partir daí, a estrutura. A camada 3 é o camada de processos, fluxos de valor mapeados, né? Essa é uma camada importante, é uma camada que vocês viram um trabalho excelente do pessoal de cabos aqui, né? Que fez com que o processo contribuísse para a estratégia e, finalmente, uma unidade de tecnologia, dados mestres, sistemas integrados e inteligência artificial. Então, vou falar fundamentalmente sobre esses temas e as relações e inter-relações entre esses temas. Bom, em primeiro lugar, a pergunta básica é, por que fazer? Muita gente ouve o Falcone e tem aquele negócio do 5W1H. Se você for nos textos originais, que eu chamo de engenharia de produção raiz, ou seja, o Shinji, o Shingo e o Taichuan do sistema Toyota, vão ver que existe uma hierarquia entre as perguntas. A primeira pergunta é por que fazer? No why. A segunda pergunta é o que fazer? No what. E a terceira pergunta é como fazer? O know-how. Um país subdesenvolvido não pensa no porquê fazer. Já sai discutindo como fazer. Tá certo? O Brasil tomou algumas decisões, por exemplo, na área energética, né? Com a primeira e a segunda crise internacional do petróleo, com Estrela na Petrobras, com o Dr. Bautista Vidal, meu grande amigo, na Secretaria de Tecnologia Industrial, e hoje a gente produz álcool, produz biodiesel, né, produz em águas profundas. Isso é porque o país resolveu ficar autônomo energeticamente. A pergunta não foi como fazer, a pergunta foi por que fazer, e depois resolvida pela inteligência nacional. Então, eu chamo os engenheiros de produção, né, que a gente tem oportunidade de formar, que os caras saiam simplesmente de ser engenheiros de produção, ou administradores, ou agrônomos, para se tornar engenheiro de negócio, para se transformar em agrônomos de negócio, para se transformar em IA de negócio. Então, a primeira pergunta é por que fazer? E a lógica do porquê fazer é a lógica econômica. Essa figura aqui é o Taichuan, que eu traduzi o livro para o Brasil há muitos anos atrás. Até hoje é bastante lido, pela editora Bookman, que abriu as suas ações na área de livros técnicos com esse livro. Ele pergunta, qual a diferença entre a engenharia de produção tradicional e o sistema Toyota de produção?
Por engenheiro de produção tradicional, vamos entender aqui o taylorismo fordismo. E ele responde, a não ser que a engenharia de produção resulte em redução de custos ou aumento de ganhos, ela não tem sentido. O que isso aí quer dizer, pessoal? Que a economia é o centro do debate, que a sustentabilidade econômica, financeira e competição internacional é o centro do negócio. Claro, mantido as condições de acidente zero e mantido as condições de atendimento total às necessidades ambientais. Fora isso, no jogo capitalista, as nossas empresas têm que se tornar as melhores do mundo ou nós vamos morrer no médio e longo prazo. Não tem lugar para mimimi. Tá certo? Ou seja, nós estamos num jogo e esse jogo a gente tem que jogar para ganhar e os brasileiros são muito bons nisso em várias empresas, como as de vocês, e a gente tem que avançar. Então, na verdade, quando a gente faz processo, quando a gente faz IA, quando a gente faz estratégia de negócio, estratégia de produção, o objetivo é sempre o mesmo. O objetivo econômico e financeiro. Na teoria das restrições, porque eu tenho 2 alunos aqui da Unicinos que vão ficar bravos, vão levar más notícias para o programa, é Goldratt. Ganhar dinheiro hoje no futuro, lucro líquido, retorno sobre investimento e caixa, ganho, despesa operacional e inventário, que, por sinal, é o que sustenta aqui o tambor, pulmão e corda, que é o que sustenta o Preactor, que é o que vocês estão fazendo aqui no mundo real. Então, esse é um ponto importante, tenho isso na cabeça. E qual é a jogada? Tudo que fazemos é olhar a linha do tempo, do momento em que o freguês nos entrega um pedido até o ponto em que recebemos o dinheiro. Estamos reduzindo essa linha de tempo, removendo os desperdícios que não agregam valor. Então, todo o jogo do sistema atual de produção, ele pode ser colocado só num indicador, redução de tempo de atravessamento. Se você reduzir o tempo de atravessamento, você vai trabalhar com menor capital de giro, você vai entregar rapidamente os produtos para os clientes, você vai ter muita segurança no atendimento de prazos e assim sucessivamente. E para mim reduzir o tempo de atravessamento, eu preciso eliminar as esperas, que eu vou falar um pouquinho para vocês na sequência. Então, essa é a discussão mais importante que você tem dentro do processo geral, redução de tempo de atravessamento. Então, estratégia, o quê, porquê da operação, estrutura, organiza os recursos e os processos executam a estratégia com eficiência. Sem alinhamento entre esses 3 pilares, investimentos em tecnologia e pessoas não geram valor em si. Então, a gente tem que avançar para o campo da estratégia. Tem o pessoal da Algoche aqui, lá é aula de estratégia, né? Moda masculina para homens e mulheres. Redução do nível de produtos, porque os homens não diferenciam, não fazem variação tanto de produtos quanto as mulheres. Isso é um dado de mercado. Aí eu jogo uma estrutura que vai atendendo permanentemente os camaradas. Faço uma estratégia de marketing dentro do campo de futebol, porque aquele lá, embora tenham meninas, é o mundo masculino. Jogo esse processo como marketing central. E depois, para ganhar dinheiro, eu tenho que melhorar a eficiência das operações. A estratégia não é um negócio complicado. Estratégia é diferente de planejamento estratégico. Estratégia é o que eu vou fazer rapidamente. Quando eu trabalhei no governo do Estado, né, como secretário de desenvolvimento, a estratégia do Estado do Rio Grande do Sul era simples. Primeiro, manter as empresas do Rio Grande do Sul aqui. Segundo, crescer as empresas que já estão aqui com estratégias que ajudam as empresas. Terceiro, agregar empresas de fora que não compitam com as nossas empresas. Estratégia, terminou. Não vai ter a loucuragem de entrar Ford e a GM resolver o problema, não vai ser só as pequenas e microempresas que vão resolver o problema, não. Nós vamos fazer uma coisa compatível com o capitalismo gaúcho que é variado, que tem uma capacidade enorme de produção, etc. Estratégia simples. Está claro ou não? E isso é importante porque está conectado com as ideias do nosso amigo Tai Chuan. E o que é tecnologia, pessoal? Esse velhinho aqui eu quase choro quando eu vejo. Hoje eu ainda assisti uma aula dele aí essas coisas que ficam em vídeo. Esse aqui é o Dr. Bautista Vidal. Esse cara aqui é o cara que fez o Programa Nacional do Álcool. Reuniu 3.000 engenheiros clandestinos do Brasil no Instituto Tecnológico da Aeronáutica e mudou a história do Brasil com o processo de bioenergia. Hoje todo mundo fala disso. E ele era meu amigo, e tomava vinho. E um dia ele me disse, Juné, tu não sabe nada do que é tecnologia, tu é mais um engenheiro, só pensa em problemas de mecânica dos fluidos, pensa em termodinâmica. Vou te explicar o que é tecnologia. E tecnologia é a maximização da utilização dos recursos abundantes
porque eles são proporcionalmente mais baratos, e a minimização da utilização dos recursos escassos, porque eles são proporcionalmente mais onerosos. Então, por que o Brasil tem que entrar em bioenergia? É simples, tem água, tem terra e tem luz. Faça. E daí, o que eu tenho que botar? Tecnologia em cima desse negócio. E as coisas mudam no tempo. Por exemplo, no sistema atual de produção, o objetivo é reduzir, um dos objetivos principais é a força minimizada de trabalho, trabalhar com menos gente. Esse troço, quando entrou no Brasil, eu falei, cara, esse troço é maluco. O que é caro no Brasil? Caro são as máquinas, tá certo ou não? As máquinas são caríssimas no Brasil, por causa dos nossos importos de importação. Você tem um problema que a mão de obra naquele período, 30 anos atrás, que eu trabalhava com o seu Regner na Dana, era baixíssimo, tu encontrava gente em todo lugar. Então, o que tinha que fazer? Tinha que aumentar a eficiência global dos equipamentos, tinha que aumentar o IROG. Eu escrevi um livro sobre isso, Gestão Lucrativa dos Pós-Trabalho. Porque o recurso escasso era o quê? Era máquinas. E ninguém media eficiência de máquinas, a não ser a Pirelli, há 35 anos atrás. Aí nós entramos com esse processo. E hoje, como é que é a realidade, pessoal? Como hablam os castellanos, as coisas cambiam, hijito. Se tu vai em Panambi, não tem gente. Se tu vai na Fundição Tupi, meus amigos Joinville, não tem gente. Se você vai em São Paulo, na zona industrial, não tem gente. Se você vai em Bento Gonçalves, não tem gente. Tem 12 mil venezuelanos, nesse momento histórico, trabalhando em Erechim. Tem 20 mil venezuelanos, graças. Irmãos venezuelanos, né? Porque estão nos ajudando pesadamente. 20 mil desses caras em Chapecó. Agora, recursos humanos, pessoas, é um negócio complicado. Portanto, a estratégia de engenharia, a estratégia de mecanização, de operação padrão, de melhorar os fluxos, é cada vez mais importante dentro do processo geral. Por quê? Porque a realidade de hoje não é a realidade de 30 anos atrás. Bom, e a lógica da teoria das restrições é o seguinte: nós precisamos pensar no ótimo global e não no ótimo local do sistema. Ou seja, precisamos ter uma visão sistêmica e não um foco isolado dentro desse processo geral. Dessa maneira, o meu doutorado, pessoal, em 1999, muito antes dos americanos, foi explicar por que a teoria das restrições e o sistema atual de produção podiam trabalhar e deveriam trabalhar junto. Beleza? Nós tínhamos uma influência grande, o professor Luiz Henrique Rodrigues, trouxemos o Goldratt algumas vezes para o Brasil. E qual é a linha de raciocínio? A linha de raciocínio é o seguinte: esses dois caras, eles pensam cientificamente da mesma maneira. Pensamento socrático, fazer perguntas, dedução, criar modelos ideais para resolver problemas, e pensamento dialético. Ou seja, você sempre tem contraposição legítima na organização. Pensam igual, tem estratégias de processo igual. O tambor, pulmão e corda, meus alunos sabem disso, foi desenvolvida quando o Goldratt botou no computador o Kanban. Então, na verdade, o tambor, pulmão e corda foi uma lógica de um Kanban, que vai dar origem a Preactor, etc., foi o Kanban colocado no computador. E tem outros mecanismos, como, por exemplo, Factory Physics, CONUIP e DDMRP, etc., que são colocados aí. Então, pessoal, esses dois caras são grandes. Os caras diziam que era maluco, só que tem um negócio chamado El Gran Encuentro, que é relatado por um amigo do Goldratt, onde o ONU e o Goldratt fizeram uma conversa de um dia inteiro para mostrar as compatibilidades. Há diferenças culturais, né? O Goldratt é um cara arrogante e o nosso amigo ONU é um cara absolutamente humilde. Eu prefiro gente humilde que gente arrogante, mas existem muitos arrogantes que são muito inteligentes, então a gente é obrigado a ouvir os caras. É o caso do Goldratt, tá certo? E esses caras, então, mostraram. No final, o Goldratt explicou o que ele tinha feito do Kanban, e aí o ONU diz: se eu soubesse esse conceito, do tambor, pulmão e corda, eu teria levado 20 anos menos para implantar o sistema atual de produção. Olha a humildade do homem. Então, na verdade, são coisas altamente compatíveis no processo. Taichuan, tudo que fazemos é olhar a linha do tempo e reduzir os desperdícios. Goldratt, o ótimo local é diferente do ótimo global, maximizar uma parte não significa o todo, e Bautista Vidal, tecnologia, maximização dos recursos abundantes e minimização dos recursos escassos. Bom, e o que a inteligência artificial tem a ver com isso? É que a inteligência artificial é a nova fronteira da engenharia de produção e negócios. O recurso escasso agora é o tempo cognitivo, e o A atua para preservá-lo. Ou seja,
Com a IA, nós podemos aprender muito mais rápido, podemos agir muito mais rápido, podemos fazer muito mais rápido, podemos fazer muito melhor. E também podemos fazer, desculpa, bobagens também muito mais rápido. Então, nós estamos num mundo, né, onde, se eu pegar aqui, não sei se eu vou conseguir, porque eu estou meio atrapalhado, o meu celular, eu não vou conseguir, meu celular, vocês vão ver o seguinte, aqui no celular, esse negócio aqui, é a prova que o recurso escasso funciona pesadamente. O recurso escasso funciona pesadamente. Por quê? Era possível fazer um celular no tempo da minha escola de engenharia, quando a gente estudava COBOL e FORTRAN? Impossível, porque 1 gigabyte custava $170.000. Sabe quanto custa 1 gigabyte hoje? $0,02. De tal forma que o rádio que eu tinha aqui, para ver o jogo do Grêmio lá em Rosário, está aqui. A máquina fotográfica que ficava lá fazendo um monte de rolinhos, eu tenho aqui. A estruturação que você tem para ver uma televisão, que a gente via num troço celofane, tem aqui. Por que tudo é possível nesse treco aqui? Porque esse negócio é muito barato. Então, se uma coisa é muito barato, eu tenho que usar. E a inteligência artificial, eu sempre brinco com meus amigos da estatística, nada mais é do que os velhos modelos estatísticos numa velocidade brutal, onde eu posso processar tudo e eu posso jogar vários modelos, todos eles coordenados dentro do processo geral. Mas é estatística. É pesquisa operacional, é modelo, é simulação, dentro desse processo geral. Ok. Então, o que eu tenho que fazer, pessoal? Eu não vou me ater demasiadamente, mas a figura mais importante do sistema atual de produção é essa aqui, ó. Processos é o acompanhamento do objeto do trabalho no tempo e no espaço. É com o objeto de trabalho que eu vou vender as coisas. Operações é o acompanhamento das pessoas e dos equipamentos no tempo e no espaço. Pessoas e equipamentos não são o fim do capitalismo. O fim do capitalismo é eu transformar aço em carro, eu transformar madeira em móvel, eu transformar tecido na indústria têxtil, eu transformar estruturas do polo petroquímico em cabos de atraque de navio na cordoaria São Leopoldo ou... Muito bem. O que o Xingu viu? Que o sistema terrorista, fordista, ficava olhando para reduzir pessoas, controle de pessoas, enlouquecimento em cima das pessoas, que aliás não era chamado pessoas, era chamado mão de obra, porque o terrorismo, fordismo só queria dos trabalhadores a mão, por isso ele chamou mão de obra. Certa feita eu mandei para um cara em Curitiba uma lógica de custo, eu botei mente de obra. Aí o cara em Curitiba, o Rafael Faia, me ligou, Juninho, tem um troço errado lá, tu botou mente de obra. Não, está certo. Mente de obra são as pessoas, não são mão de obra. Essa modificação absurda que aconteceu, ela se deve a esse cara que escreveu isso aí em 1945. E a partir daí, pessoal, se desenha de 1000 maneiras possíveis processos. Posso desenhar com o mapeamento do Xingu, posso desenhar esse negócio, tem pontos fortes e fracos, eu posso desenhar esse negócio com o VSM, que tem pontos fortes e fracos, que é da Igreja Linda. Eu posso desenhar processos através do VSM 4.0, introduzindo ideias de informática. Eu posso desenhar processos através de mecanismos como, por exemplo, o LeanOffice ou Lean Enterprise, na parede, o Brown Paper. Eu posso desenhar processos com engenharia de processo de negócios, com EPN, etc. As formas com que as ideias do Xingu vieram para o mundo real, elas têm várias metodologias. Mas o eixo do negócio é sempre entender o fluxo do objeto de trabalho no tempo e no espaço. E o PPCPM não é mais do que exatamente olhar esses fluxos dos materiais no tempo e no espaço. Então, vou dar um exemplo para vocês. Isso aqui são pistas, pessoal, para a vida profissional futura de vocês. O cara que é atual número 1 da Embraer, que é um cara genial, Francisco, ele chegou na Marco Polo. A Marco Polo introduziu o tal do Lean na década de 80. Eles foram lá, falaram com os japoneses, com o Xingu, com o ONU, pessoalmente, através do estudo de movimentação e armazenagem de materiais.
Então, quando o Francisco chegou na Marco Polo, de imediato, os caras foram mostrar a fábrica, lead time pequeno, programação legal, Kanban, programação fina, 7 dias de lead time. Aí o Francisco fez uma pergunta para os caras que matou o velho. Perguntou, e quanto tempo leva entre o cara fazer o pedido do ônibus e tu entregar? Ah, isso aí a gente não sabe. Então estudem. E na época, era alguma coisa ao redor, o Alex apresentou lá no negócio da Produtari, 180 dias. Aí eu falei, que just in time é esse? Que eu levo 180 dias desde o cara me fazer o pedido até entregar. E aí os caras mudaram totalmente a lógica de enxergar a Marco Polo e vou explicar o ente que flui mudando. A primeira parte do ente que flui, do objeto, o que é? É o cara querer o ônibus, o cara negociar com a vendas e dizer, comprei esse ônibus. Que fluxo está acontecendo aí? É um fluxo de negociação, totalmente abstrato. Ele não existe? Claro que ele existe, é o mais importante de todos. Aí tem, eu aceitei o pedido, eu vou desenhar o produto. O ente que flui está na cabeça dos engenheiros que vão fazer o desenho. Aí o cara faz o desenho de produto e tem outro fluxão grande que é o desenho que você vai fazer da parte de instrumentação, da parte de pneumática, da parte de mecânica, é um catatal de desenhos. Mais um catatal de tempo. Aí manda esse negócio para comprar os materiais e também para poder fazer o planejamento e programação da produção, que é o foco maior desse evento. É um outro fluxo. E aí, finalmente, esse treco entra na fábrica. E só aí flui uma coisa física. Perceberam ou não? A primeira coisa que flui fisicamente é quando entra o fluxo da matéria-prima para o produto acabado. Mas não havia fluxo antes? Claro que havia. Vários fluxos de informação, fluxo de desenhos, etc. Terminou o ônibus, terminou o fluxo não, porque ainda tem que entregar esse negócio para o cliente. Terminou ainda não, porque tem outro fluxo, que é o fluxo de reposição. Então, nós temos que passar a enxergar nossas empresas, pessoal, por fluxos. Por exemplo, na parte de projeto, ele desenhou, tem ônibus rodoviário, ônibus urbano e minibus. Ele fez pequenas células de produção para poder fazer os ônibus. Quando antes era pneumática de um lado, mecânica do outro. O que é isso? Taylorismo, Fordismo no mundo real. Eu estou fazendo um sistema Toyota pesado na fábrica e estou no mais profundo Taylorismo, Fordismo dentro da estrutura de projeto. Isso também acontece no planejamento e programação da produção. Como é que a gente olha o todo? Essa é a questão fundamental. Então, pessoal, ter arquiteturas digitais, eu gosto muito do livro do Sher, que é o cara que inventou o Ares, que esse livro chama Enterprise 4.0, etc. São maneiras de desenhar o processo. Bom, então agora vamos cair no nosso negócio. E a IA, pessoal? A IA é um meio ou é um fim? Essa é a primeira pergunta. A IA é elemento habilitador ou é um fim? Tem muita gente que acha que a IA é um fim. A IA é um fim só para as empresas que vendem IA. Para todas as demais empresas industriais, de serviços, a IA é um meio. Assim como é um meio a indústria 4.0. Eu orientei uma dissertação da Cristina Orsolin e disse para ela, o que é indústria 4.0? Cada alemão vai definir de um jeito, é uma estratégia de marketing. Ela não acreditou, foi perguntar para os alemães, para o Sher. O primeiro cara que ela entrevistou disse, tu pergunta para um professor e o cara te dá 7 respostas sobre o que é a indústria 4.0. IA é quase isso. Tem muitas coisas dentro da IA, um mundo. Agora, se você for nos elementos habilitadores da indústria 4.0, aí mudou. Porque aí tu vai ter a IoT, vai ter o negócio visual, vai ter o negócio da nuvem. Então, ela fez um trabalho sobre as tecnologias habilitadoras da indústria 4.0 para entender o que é robô colaborativo e poder usar os elementos da indústria 4.0 para ganhar dinheiro no negócio. Esse treco aqui é parecido, pessoal. Então, eu fiz uma lâmina, essa aqui de propriedade minha do seu Cristiano Valério, na Efacto. Parte da estratégia de negócios
Tá? O cara tem que entender a estratégia de negócio. Qual é a estratégia de IA e a estratégia digital? A gente trabalha muito na Produtari com plano diretor de digitalização. Como é que tu vai ver a tua digitalização no médio e longo prazo? Os 350 mil só para ler eletrônica, vó do padre, que funcionam tudo ao mesmo tempo e também não funcionam ao mesmo tempo nas organizações. Aí você vai desenhar o processo atual, desenhar o processo futuro. Veja que eu estou desenhando o processo atual e o processo futuro a partir da definição da estratégia de negócio. Aí eu adoto a IA e digitalização para melhorar o que eu quero, visando resultados sustentáveis da ótica econômica e financeira. Então, essa ligação, pessoal, é a ligação fundamental que vai ter consequências no que eu vou falar um pouquinho depois. E aí, a pergunta é, a velha engenharia de produção morreu? Nesse troço eu não dei aula para vocês lá no Unicinos, né? Claro que não. Assim como a ideia do Xingu nunca vai morrer, porque ela é a teoria geral do sistema de produção, isso aqui também não morre. Tem uma teoria de planejamento, programação e controle da produção e dos materiais. O N-Planner, que é um troço brilhante desenvolvido pela ANEEL, ele é da lógica do planejamento. Depois do planejamento tem a programação. A estrutura do Preactor está lá na estrutura de programação. Mas a estrutura de programação funciona mal se o planejamento não é bom. E se o planejamento é bom, mas o cara tem um portfólio de produtos horroroso, os engenheiros enfiam um catatal de produto, que é muito difícil de planejar e depois quase impossível de programar. E por que tu deixa os engenheiros fazer qualquer tipo de produto e não trabalha lá atrás do portfólio de produtos? Essa coisa é conectada, pessoal. Na verdade, a gente introduz a partir da engenharia de produto variabilidade pesada nas estruturas fabris, desvio padrão, média, esse tipo de coisa. Então, claro que eu tenho o PPCPM, a engenharia de processo, a gestão da qualidade. O que está dito aqui, pessoal, o mais importante? A IA não substitui a engenharia. Ela é a sua amplificação máxima. Se você entende de engenharia a fundo, e você entende de IA a fundo, e você sabe a estratégia de negócios, tu vai tirar muito mais leite da mesma pedra. Esse é o ponto de centralidade. Sem o rigor da engenharia de produção, a IA não tem o que otimizar. Se você der um troço bagual para o cara não entender o que é gargalo, não entender que tu tem que ter um tambor, que é a lógica do gargalo, que você tem que botar um pulmão, que é proteger os gargalos de maneira direitinha, que você tem que ter uma corda, que você tem que puxar esse negócio lá do início da linha. Se você não entende que tem que ter o Ejunca, que você tem que fazer um processo antes, que é de planejamento, o Ejunca é muito mais importante que o Kanban no sistema atual de produção, pessoal, infinitas vezes. Só não tem o nome, porque se você não fizer uma boa estrutura de plano mestre de produção, tudo isso vai para o espaço sideral, tá certo ou não? E você vai ter dificuldade de fazer o plano mestre de produção se a tua estrutura de portfólio de produtos for horrível, se você não tem uma boa estrutura de previsão de venda, etc. Então, essa coisa é toda interligada. Então, a IA, ela é importante, ela é fundamental, mas ela não substitui a estratégia de negócios e a estratégia de produção. E tem muita gente que vende robozinhos, agentes, que fazem A, B, aí chega no final, gasta um catatal de dinheiro e não muda nada. A razão é o desalinhamento com o sistema. É que o cara não está trabalhando no ótimo global do sistema. É que o cara está trabalhando no ótimo local do sistema, mas está feliz porque as coisas ficam andando bonitinho, tá certo? Como era antes da simulação. Então, pessoal, Goldratt, ONU, e eu poderia botar aqui Seis Sigma, e poderia mais umas outras metodologias que eu não coloquei, e o tempo cognitivo torna-se um recurso escasso. A inteligência artificial atua para preservar e amplificar essa capacidade. Então, a de produção moderna integra, para não entregar, os princípios do Lean, a lógica das restrições e a inteligência artificial para criar operações. Esse é um recado 00. Beleza? Agora, como a gente é engenheiro, a gente tem que dizer o que fazer. Engenheiro de negócios, né? O que fazer? Aí há uma discussão de negócios e não de tecnologia.
Está claro isso aí, não? Andrew, Google Brain. Silos tecnológicos, soluções isoladas que não conversam com o legado. Armadilha de A fake, beleza visual que tem zero valor, um monte de coisa bonitinha, mas ordinária, né? Como diria o nosso grande escritor Nelson Rodrigues. Bonitinha, mas ordinária, tá certo? Tem um monte desse negócio por aí. O que interessa é o DRE, é o retorno sobre investimento, caixa e etc. E desconexão no chão da fábrica. Nada conversa com nada, não tem interoperabilidade. O cara tem máquina, 50 máquinas, uma de cada fabricante, nada dialoga com nada. Não tem tradução. Um fala inglês, outro fala português, outro fala espanhol, outro fala chinês nesse processo. Falta geração de valor, falta clareza do problema e negligência com os dados. 80% dos projetos falham, sem diagnóstico preciso do problema operacional, nenhuma solução tecnológica pode funcionar. O que fazer? Bom, a nossa visão desse troço é o seguinte. Primeiro, estratégia de negócio da empresa. Insisto nisso, porque senão nada fica alinhado com nada. Segundo, importante, semântica. Terceiro, aplicação. Se eu entendo a estratégia da empresa, eu tenho que fazer os dados conversarem no mesmo lugar, tá certo ou não? E você tem que juntar esses troços todos através da semântica. Integrar e centralizar os dados num espaço único. Então, você tem que estar com o espaço único, os vídeos que te interessam para a solução do problema. Você tem que ter os áudios que te interessam para a solução do problema. Você tem os ERPs que te interessam para a solução do problema. As lógicas de programação que estão no teu problema. Todos esses dados que são oriundos de planilha eletrônica, planilha de software, de banco de dados, de coisas de clientes, de estruturação de vídeos. Eu preciso fazer um processo de integração e centralização desse negócio no espaço único. Ao invés de criar agentes locais, a primeira coisa que eu faço é globalizar os dados, é entregar sistema para os dados, é fazer os dados estarem disponíveis no mesmo lugar. A partir daí, eu vejo quais são os problemas que a empresa tem, que não estão alinhados com a estratégia de negócio, vou nessa estrutura de centralização e busco aplicações. Agentes. Mas eu não vou diretamente para os agentes, entenderam ou não? Esse é trabalho de base, pessoal. É um trabalho importante. Mas não basta você ter esses dados. Isso aqui é uma contribuição do Alexandre Guevara. Eu deixo claro as contribuições, porque uma das coisas que a IA vai fazer é acabar com a autoria. Roubar agora vai ser barbada, tá certo ou não? No sentido da inteligência. Eu coloco aquilo ali, boto o IA e sai aquilo e tu já acha que é teu. Are you crazy? Eu faço um curso inteiro sobre o pensamento científico que ninguém fez no mundo e um cara vai lá, entra no meu vídeo e diz que é dele e publica internacional. Então, mas não podemos nos assustar, vai ser assim, já é assim, tá certo? E o que acontece? A pergunta é, esse dado, ele é fidedigno? Quais são os níveis de permissão que eu tenho? Alta e restrita, acessando determinados usuários. Nível médio, acessada por determinados grupos. Baixa e livre, visualização geral. Regra, o nível mais alto tem acesso aos dados de mais alto de mais baixo nível. Definição do compliance, está no LGPD ou não? São dados financeiros estratégicos, sim ou não? São dados estratégicos, sim ou não? Abrangência dos dados. Ele é interno, dado para dentro da organização, ou ele é para o público, disponível para parceiros, fornecedores? A maturidade dos dados. Eu tenho dado lá, mas eles são bons ou são dados podres? Então, eu tenho a semântica, mas não basta eu juntar tudo no mesmo lugar. É preciso entender o nível de dados. Por exemplo, se eu tenho um desenvolvimento de produto altamente sofisticado, patente, eu quero que todo mundo acesse? Aqui começam as discussões gerais. Todo mundo pode ter acesso às coisas do Preactor, da presidência, também o cliente pode ter o dado do Preactor, o meu concorrente pode... E aí você tem o quê?
Planejamento da produção, qualidade, logística, processo de manufatura, segurança e infraestrutura. Ideias. Eu preciso ter uma negociação. E a responsabilidade do Data Owner definir. Então, quem é o Data Owner? Lá em cima, Data Hub. Estruturação de dados em hub de manufatura, criação de cluster por área de negócio. O Data Owner, que é o dono do dado, define que os dados são armazenados, artefatos, quais são as regras, filtro de dado e frequência, níveis de permissão, compliance. Uma coisa que é muito bom hoje, daqui a um ano, se eu não tiver controle, vai ser tudo ruim. E aí, pessoal, eu vou para as aplicações, as velhas aplicações, do planejamento da produção, da qualidade, etc. E nesse nível de conversa, pessoal, vou ser bem franco para vocês. Eu não sei se no futuro os ERPs serão como hoje são. Acho que a IA vai mudar tudo. Eu não sei se os softwares de planejamento e programação serão como hoje, ou serão totalmente diferentes, feito com programações via inteligência artificial. Tudo está em questão, pessoal. Por quê? Porque esse troço aqui, se bem feito, é muito rápido. E essa foi a vantagem dos chineses. Os chineses, em vez de copiar a digitalização americana, como eles estavam muitos anos atrás, eles foram direto para a solução. Empresas que tiverem coragem de rearticular a sua estrutura de negócio a partir da IA, com bons conceitos de negócio e produção, provavelmente serão extremamente competitivos no médio e no longo prazo. Bom, aqui são as minhas contribuições, faltou 3 minutos e 19 segundos, eu estava combinando aqui, mas antes eu gostaria de dizer o seguinte, é um prazer trabalhar com o Marcel e sua equipe. Gente de melhor qualidade, não tem melhor, do ponto de vista técnico, do ponto de vista ético, do ponto de vista social. Confie nesses caras, porque nada desse troço funciona se não tiver total confiança. A principal regra para um velho de 66 anos, como eu estou, que já passei num catatal de empresa, que já trabalhei na Petrobras, já trabalhei em governo, confiança é um ativo econômico importantíssimo. E se você construir confiança, você vai construir diferenciais competitivos. Pena que eu não tenho mais tempo para falar dos ativos relacionais e o sistema Toyota de produção. Portanto, eu me sinto honrado em estar aqui. Foi difícil, porque hoje eu fiz uma cirurgia de manhã, mas... Junico Antunes, uma salva de palmas. Daí, Junico. Pessoal, nós temos um tempinho para umas 2 perguntinhas. Quem se habilita? Aproveitar o momento aqui com o Junico. Vamos lá, pessoal. Eu não mordo. Ó, lá ao fundo tem uma moça que ergueu a mão, a minha colega já está indo aí. Junico, você falou sobre o portfólio de produtos. Só te apresenta para mim que tu está de longe, eu não estou... Eu sou a Bárbara, trabalho na empresa La Moda. Legal, legal. Você falou sobre o portfólio de produtos, né? E hoje, para a gente, ele não é uma escolha, ele vem do mercado. E cada vez mais esse produto ele está mais complexo, mais diferenciado, e eu não posso fugir dele, eu não posso dizer assim, eu não vou produzir esse tipo de produto. Então, acho que o maior desafio, né, se você concorda, é em como, com as condições do mercado, com as condições atuais, eu vou fazer o melhor para atender esse produto. Não é eu ir lá na engenharia ou no estilo reclamar que o produto está muito difícil de produzir. E sim, como que a tecnologia vai me auxiliar para atender o mercado, certo? Bom, eu trabalho bastante na indústria têxtil e eu vou te responder de maneira genérica, né, o que eu posso te dizer. Se a estrutura da moda feminina conseguir ter um conjunto de produtos, que pode ser 30%, pode ser 20%, pode ser 40%, que você tem uma previsibilidade mais longa, no longo prazo, tu vai conseguir trabalhar nos picos e quedas que existem dentro da estrutura geral. Mas há um paradigma instituído
de que a moda vai mudar todo o tempo e que eu não vou poder impingir nada, eu não vou conseguir trabalhar nada com a estrutura de mercado. E eu vou te dizer que eu não sei se isso é verdade, tá certo? Ou seja, seria fácil concordar contigo. E realmente a indústria da moda feminina não é exatamente igual, é totalmente diferente da moda masculina. Mas é preciso domar a estrutura de mercado. A gente já fez alguns trabalhos, né? Eu não vou falar da moda, não vou falar vou falar da Tramontina, beleza? Os caras tinham um catálogo desse tamanho aqui. O engenheiro fazia um monte de coisa, porque os clientes querem, não sei o quê. Fizemos um trabalho de análise de portfólio, fomos perguntar para os clientes o que eles queriam, como é que eles queriam as coisas no futuro. Foi um trabalho ouvido na Multiferramentas. Lá tem um cara muito inteligente, que é o Nestor. O catálogo foi daqui para cá. Todo mundo na Tramontina, isso aí vai piorar o negócio. Cara, nunca ganhamos tanto dinheiro em 4 anos como depois que a gente racionalizou a lógica do catálogo. Eu sei que eu não vou poder ter o catálogo no móvel, moda feminina, mas eu não aceito como premissa, usando a dialética, que não haja elementos para poder fazer algum nível de transformação nesse tipo de discussão. Só para tu entender. Esse troço é verdade, e muda toda hora a moda, e é verdade, aí eu preciso trabalhar para reduzir o tempo total de atravessamento, desde a engenharia até a entrega, com os protótipos. Tá? Então, eu te dou razão em 80%, mas eu acho que a gente deveria pensar outras alternativas que eventualmente possam ser positivas, entendendo como é que poderá se comportar o futuro e alguns produtos que a gente jogue product out, em vez de simplesmente esperar a moda. Do meu ponto de vista, esse negócio é possível. Não em 100%, mas num determinado conjunto de produtos. Eu não fugi da raia, eu te disse o que eu acho. Olha... Então, eu sei que tu não concordou comigo, mas não tem problema. Obrigada, muito obrigada. Grande pergunta, botou o cara aqui em calça ajustada. Já estou com o dedo ajustado, agora estou com a calça ajustada. Eu gostaria de convidar o Marcel, neste momento, para que venha ao palco, entregar uma lembrança para o Junico. Mais uma vez, os nossos agradecimentos ao Junico Antunes pela presença. Pessoal, agora nós vamos fazer mais um break. Voltamos pontualmente às 4h20. Olha só, pessoal.